Olá, este é mais um vídeo do projeto UTI que acolhe. Neste vídeo, falaremos um pouco sobre o que é um dreno de tórax, sua finalidade, indicações, cuidados e quando ele deve ser retirado num contexto de um paciente internado na UTI. Um dreno de tórax é um tubo fino que é colocado entre as costelas do paciente e ajuda a manter os pulmões cheios de ar para que o paciente possa respirar melhor. Afinal, qual é o objetivo do dreno de tórax? Para entender isso, é necessário compreender o que é a pleura. A pleura é uma fina camada de tecido que reveste os pulmões e reveste a parede interna do tórax e é responsável por proteger o pulmão de atritos contra a parede torácica. Para que isso ocorra, entre as duas pleuras há o espaço pleural. E esse espaço é preenchido por uma pequena quantidade de líquido que permite o deslizamento entre as pleuras de forma adequada. Em situações normais, há um equilíbrio entre a entrada e a saída deste líquido no espaço pleural, permitindo o funcionamento correto dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. Entretanto, em algumas situações específicas, há o acúmulo de fluido nesse espaço pleural, ou seja, há o acúmulo de líquidos ou gases, levando a uma alteração do equilíbrio que desencadeia um prejuízo da função do coração e dos pulmões. Assim, nessas situações, os drenos de tórax são extremamente importantes para restabelecer o equilíbrio, tirando o excesso de fluidos que se acumulam nessa região. As principais indicações para o uso do dreno de tórax são as seguintes. Primeiro, o pneumotórax, que consiste no acúmulo de ar no espaço pleural. O hemotórax, que consiste no acúmulo de sangue no espaço pleural, ou seja, entre a membrana que reveste os pulmões e a membrana que reveste a parede interna do tórax. O derrame pleural, que consiste nas mesmas situações do pneumotórax, mas ao invés de acumular ar ou sangue, no derrame pleural há o acúmulo excessivo de líquido. E também temos a indicação de drenagem profilática, que é realizada após uma cirurgia torácica. Isso porque após esse tipo de cirurgia pode ocorrer o acúmulo de fluidos e até mesmo de ar dentro do espaço pleural. O dreno, ele busca justamente evitar esses acúmulos e, consequentemente, os possíveis danos desse acúmulo. Depois de ter colocado o dreno, é necessário ter alguns cuidados, entre eles manter a área ao redor do dreno limpa e seca, verificar se na região onde o dreno for colocado há sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço ou pus, realizar a troca de água do coletor regularmente, visto que este é um sistema de drenagem em selo d'água. Além disso, é preciso orientar o paciente, os familiares e os profissionais de saúde encarregados do cuidado que, caso ocorra qualquer alteração, avisar o médico responsável. Mas até quando o paciente vai ficar com o dreno? A pessoa que melhor vai avaliar se o dreno pode ser retirado ou não é o profissional de saúde. E essa indicação varia de acordo com cada paciente. Em primeiro lugar, será verificado se o paciente melhorou clinicamente, que é o mais importante,
e irá ser realizado um exame dos pulmões. Depois, alguns critérios serão observados. Dentre eles, se a quantidade de líquido drenado foi reduzida ou não, se o ar está escapando ou não. Para isso, o médico vai pedir uma radiografia para confirmar se o pulmão do paciente está se expandindo, ou seja, se enchendo como esperado. Depois de todo este processo, o médico responsável fará uma avaliação criteriosa e retirará o dreno quando entender que o motivo que levou o dreno a ser colocado foi resolvido. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.